Olá, queridos. Bom dia. Quero convidar vocês a estudarem comigo mais uma porção da Palavra de Deus, Provérbios, capítulo 10. Nós não estudamos ali, deixamos 8 versículos, para estudar. Na semana passada, nós vimos Salomão nos ensinando a respeito da importância do nosso falar. Hoje, então, eu quero estudar esses 8 versículos finais do texto de Provérbios. Então, abra sua Bíblia comigo, dá um pause aí, abre a sua Bíblia comigo e vamos ler, Provérbios capítulo 10, de verso 22 até o versículo 30. A palavra de Deus nos diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhes será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida dos ímpios, ou do ímpio, é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Até aqui, então, a palavra do Senhor. Mas antes da gente olhar versículo por versículo, vamos orar. Vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus. Pai de amor, te louvamos por mais essa manhã, pelas tuas bênçãos que se renovam. Te louvamos pela tua palavra, pela liberdade que temos de estudá-la. E te pedimos para que ela promova transformações em nossa mente, no nosso modo de pensar e também no nosso modo de agir. Pedimos isso e colocamos esse tempo nas tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, a primeira afirmação que nós temos aqui, no versículo 22, é sobre a bênção do Senhor. A bênção do Senhor que se relaciona, no verso 22, com a prosperidade. Diz assim o verso 22, mais uma vez, A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ainda que dar para o homem mais do que o necessário para a sua sobrevivência, ainda que isso não seja o objetivo, da sabedoria, da bênção do Senhor, esse é normalmente o resultado que a sabedoria traz. Lembra? Porque o contexto, fala sobre a sabedoria na vida do homem, e esse homem que aplica a sabedoria na sua vida, ele é tido como o justo, em contraposição com o ímpio, em várias práticas que Salomão aqui vai apontando versículo por versículo. E o que nós vemos aqui, então, é que a bênção do Senhor, para aqueles que são sábios, para aqueles que são justos, a bênção do Senhor é a riqueza. Quando Salomão, uma prova disso, é quando Salomão fala com Deus, pedindo para o Senhor sabedoria para governar sobre o povo de Israel. Você se lembra dessa passagem, É um texto talvez o mais conhecido ali a respeito de Salomão, Porque caracteriza essa missão, de Salomão para servir e o seu pedido para Deus, O que ele pediria para Deus. Então ele pede sabedoria e Deus diz que vai dar para ele sabedoria e também vai dar riquezas. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 12 e 13. Deus diz assim para Salomão, 1 Reis 3, 12: farei o que você me pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir. Aí no 13 ele diz, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama. Então, essa é um versículo que mostra isso, Que juntamente com a sabedoria, Deus está dando ali riquezas.
E isso tem outros textos na palavra de Deus que falam sobre isso, né? Como a sabedoria traz a riqueza. Ainda no versículo 22, né? Diz que isso não inclui dor alguma. Claro, ligado a esse contexto, né? Significa dizer que nenhum desgosto relacionado ao enriquecimento, às vezes ilícito, né? Mas nenhum desgosto ligado a esse enriquecimento vai ser associado à riqueza que é concedida por Deus, que é dada por Deus. Então, a riqueza que vem de Deus, ela traz satisfação e não temor. Já viu gente que tem dinheiro, mas vive com medo? É isso. A riqueza que vem de Deus não traz esse tipo de temor. Ela traz paz e equilíbrio, ao invés de trazer uma busca desenfreada pelo prazer. A pessoa que tem muito dinheiro, e esse dinheiro que não foi dado por Deus, no final das contas, sempre é dado por Deus, porque Ele é o dono de toda prata e ouro, né? Mas eu digo no temor a Deus, né? Porque Deus estabeleceu regras de prosperidade e por isso que pessoas, o ímpio, né? Ele, debaixo de uma graça comum, também pode alcançar a prosperidade. Mas quando a pessoa confia nesses recursos, dá a sua vida, prioriza isso acima de qualquer outra coisa, o que ele obtém junto com a riqueza é essa busca desenfreada pelo prazer. E ao contrário dos cristãos, né, do justo que recebe do Senhor a sua riqueza. Essa riqueza, né, que não vem de Deus também traz um egoísmo, né? A pessoa quer reter para si, às vezes uma avareza, né? E o contrário disso, aquela que vem de Deus, traz o cuidado para com o próximo. Né? Aquele que tem consciência de que aquilo que ele juntou financeiramente, ele recebeu do Senhor, ele está pronto a dividir, né, com o próximo, com aquele que não tem. E ele é mais generoso, né, para com Deus, para com outros irmãos. Assim é aquele que adquire riquezas por meio de Deus. Então, queridos, busquem a sabedoria de Deus e vocês vão alcançar com isso também uma vida próspera. Não é uma certeza, né, 100%, né? Isso é o que normalmente acontece. A sabedoria traz riqueza. É possível que Deus tenha um plano diferente para a sua vida? É possível, não é? O apóstolo Paulo diz que ele soube viver contente tanto na fartura como na privação de coisas, né? Então é possível, né, que a gente ainda nessa vida viva uma vida de privações, mas ainda assim Deus estará no controle e nós podemos nos alegrar com a provisão que Deus nos dá. No versículo 23, temos aqueles que se alegram com a sabedoria. O texto diz assim: o tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Às vezes nós temos essa impressão, ou a falsa impressão, né, de que a sabedoria se opõe ao prazer. Nós pensamos isso porque cada vez que nós recusamos um prazer pecaminoso, né, nós vamos dizer que nós seremos considerados por Deus sábios, pessoas sábias. Mas repara que aqui no versículo 23 ele não coloca o prazer como o contrário da sabedoria. Ele diz, na verdade, que existem dois tipos de prazeres. O prazer que vem de uma má conduta, né, o pecado que me alegra, né, porque o ímpio se alegra com o pecado, e a nossa carne também se alegra com o pecado, né? Então tem o prazer que vem da má conduta, mas tem esse prazer que vem do entendimento, né? E o que Salomão está nos incentivando a fazer aqui é buscarmos esse tipo de prazer que só o entendimento vindo de Deus pode nos dar. Essa busca pelo conhecimento de Deus. Sem dúvida, estudarmos a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui nessa manhã, é a maior fonte, né, de sabedoria que nós podemos obter, né? A palavra de Deus é a verdade de Deus, é a sabedoria dele para as nossas vidas. Depois disso, né, versículo 24, nós temos aqui novamente um contraste, né, entre o ímpio e os justos.
A promessa aqui é que os justos, ao contrário dos ímpios, terão desejos concedidos. Olha o verso 24, diz assim: o que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhe será concedido. Lá em Salmo, capítulo 37, versículo 4, Davi, o pai de Salomão, já havia ensinado isso quando ele disse: deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do teu coração. Seguindo no texto, no versículo 25, nós temos mais um benefício trazido pela justiça. E, além do verso 25, ele se repete no verso 27 e também no 30. A bênção nesses versículos é de longevidade, uma vida longa. Vamos ler esses três versículos, 25, 27 e 30. Diz assim: passada a tempestade, ou seja, uma coisa breve, né? O ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Longa vida. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. E depois no 30, os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Mais uma vez, citando Davi, ainda no Salmo 37, agora versículos 9 até 11, diz assim: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então, o que Davi faz aqui é expandir as promessas de vida longa aqui nessa terra para a promessa de um tempo futuro em que a nossa vida se tornará eterna e que nós então desfrutaremos tanto da terra como herança, como também de pleno bem-estar. Não é maravilhoso isso? Essa promessa de Deus? Essa é a nossa verdadeira esperança. É isso que deve nos animar. É isso que deve nos dar força, né, no nosso dia a dia. E assim vivemos de maneira justa, de maneira que agrade o nosso Deus. E o texto então continua no versículo 28, agora com a promessa de alegria. É impressionante como talvez o principal objetivo do ser humano seja correr atrás da sua própria alegria. Pensa se isso não é verdade, né? O que importa é ser feliz. O que eu estou buscando é ter uma vida feliz. Essas são frases que a gente ouve com frequência das pessoas. Mas veja o que diz então o versículo 28. Diz assim: o que o justo almeja redunda em alegria. Mas a esperança, ou as esperanças dos ímpios, dão em nada, dão em frustração. Experimentar alegria verdadeira e permanente está diretamente relacionada à nossa comunhão íntima e contínua com Deus. É isso que Paulo nos ensina lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, quando ele fala do fruto do Espírito e diz: o fruto do Espírito, de estar submisso ao Espírito, se relacionando com Deus, é amor, paz, alegria. Então, uma parte desse fruto, né, é a alegria em nossas vidas. Então, a pergunta para você nessa manhã é: a sua vida com Cristo tem te dado esse tipo de alegria? A alegria que, mais uma vez, concede desejos, né? Porque ele diz aqui, né? Aquilo que o justo almeja, aquilo que ele quer, os desejos que ele tem, redundam em alegria, porque eles são concedidos no Senhor Jesus, na submissão a Deus. Seguindo mais um pouco para o último benefício desse texto, nós temos o benefício da segurança. Versículo 29 diz: o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Esse caminho do Senhor é essa estrada espiritual, onde nós caminhamos nos planos e nas direções que Deus tem para nós. A palavra refúgio aqui é que nos traz essa ideia de segurança. Assim,
a integridade, a justiça nos traz mais esse benefício. A certeza de que enquanto andamos no caminho do Senhor, estaremos seguros. Então a decisão é nossa. Ou nós andaremos de maneira digna do nosso chamado e ficaremos protegidos ao longo da nossa vida, ou então nós seguiremos nosso próprio caminho, nossas próprias ideias, praticando o mal, e assim encontraremos a ruína, diz o texto, a destruição. Resumindo, quais são então as bênçãos para os justos listado no texto de hoje? No versículo 22, prosperidade. No 23, prazer na sabedoria. No 24, desejos concedidos. No 25, 27 e 30, longevidade. No 28, alegria. No 29, segurança. Quantas bênçãos, não é mesmo? Sem dúvida, isso nos dá motivos de sobra para buscarmos uma vida justa diante do nosso Deus. A minha oração, então, hoje, por vocês e também por mim, é para que Deus nos conduza em seus caminhos de justiça. Para assim nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem prometido e preparado para todos nós, os justos, nós que fomos justificados por Deus. Essa é a minha oração por todos nós, que assim seja entre todos nós. Vamos pedir isso para Deus, vamos falar com Deus e pedir isso em oração. Vamos orar. Pai de amor, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos deixou. Queremos Te louvar, Senhor, por todas essas bênçãos que, na medida em que andamos com o Senhor, em comunhão com o Senhor, nos Teus planos, nos Teus caminhos, podemos desfrutar no nosso dia a dia. Prosperidade, sabedoria, longevidade, alegria, segurança. Bênção, Senhor, que o Senhor preparou para todos nós. E que tantas vezes nós deixamos de receber, porque queremos viver no nosso próprio caminho, os nossos próprios planos, e não a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, ajuda-nos para que andemos dentro da Tua vontade. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, o nosso proceder, e que nossa vida possa refletir, então, a Tua justiça, e assim desfrutarmos dessas bênçãos todas. Esse é meu pedido, no precioso nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos, queridos, uma boa semana. Nos vemos, então, no domingo. Um abraço, até lá!